É verdade. Boa noite, pessoal. Eu acho que, já que Regina e Paulo não estão, né? Veja só, a gente fez uma organização diferente esse ano, mas só foi para deixar bem claro, né? Organizado, fazer uma sequência, mas não foi na intenção de privar ninguém, né? A gente sente que a gente tem um caminhar nesses últimos anos, nesse grupo do sábado, e é um grupo diferente. E a gente também sabe que nos encontros vem muita gente de fora. E essas pessoas que não estão em unidade conosco, vêm, às vezes traz uma palavra que é totalmente fora, né? E quebra, né? A gente viu isso ano passado, a gente quebra a unção. Então, essa foi a intenção, de colocar, priorizar, direcionar as pessoas, fazer um direcionamento, colocar essas pessoas que já estão, que são do grupo, mas com a intenção assim, o pessoal do grupo vai entender, né? É só para que os visitantes entenderem que existe uma organização, que as pessoas que são do grupo serão priorizadas. Por exemplo, Calvino. Eles nunca vêm, ele só vem uma vez por ano, que é no encontro. A gente faz reuniões toda quarta-feira, ele não participa. Então, assim, ele é um visitante, ele não pertence ao grupo da gente. Então, é uma coisa assim que a gente precisa entender que existe uma unção. Veja que Sara não estava na programação, falou. Mateus não estava na programação, também falou. Então, assim, existe essa abertura para a gente que é do grupo. Irmã Lourdinha também poderia, claro, ter falado. A gente deixou um dia para perguntas e testemunhos, mas que deveria ter sido esclarecido assim, mais para as pessoas que estão visitando do que para a gente, né? Nós somos de casa. Ficou entendido dessa forma. O que acontece, Rosinha, sabe que, por exemplo, eu não lembro mais, porque a amnésia já está tomando conta do meu filho, mas, veja, eu senti, assim, um pouco de entrave. Por exemplo, o Ronaldo trouxe um assunto que eu não estou mais nem lembrando de como foi que ele começou, que me deixou, assim, surpresa no momento. Eu não sei, foi alguma coisa que ele falou logo no minuto, que ele disse que ia nos assustar, uma coisa mais ou menos assim. Para fazer com que a gente despertasse mesmo para a mensagem que ele ia falar. Mas logo depois que o Ronaldo terminar a palavra, não pode dizer assim, não façam perguntas. Depois façam perguntas depois. Depois a gente esquece o assunto, termina o museu, e não sabe mais o que falar. Me perdi. E fiquei querendo falar com o Ronaldo depois, mas não podia me entender. Então, teve também outro momento que foi Paulo Dias. Ele falou alguma coisa que me chamou muita atenção. Nós não podíamos interagir, porque as perguntas só podiam ser feitas depois. Um momento para as perguntas, iguais os congressos de igreja que eu vou. Aí eu me senti A intenção não era essa, é porque a gente passou por algumas experiências que pessoas de fora vieram e interromperam, né? E a gente queria evitar isso. Pelo mesmo motivo, novamente, as pessoas de fora. Então, a gente tem que priorizar a gente. Então, em alguns momentos, inclusive, a gente perguntava, porque a gente tem esse discernimento, a gente tem um conhecimento melhor do que as pessoas que vêm de fora. Tem muita coisa que assusta. Então, às vezes, as perguntas ficavam para depois, porque é um tempo de você refletir, você não entender o que está acontecendo. Mas a gente, não, a gente é daqui, a gente está todo sábado escutando as coisas e aprimorando. Então, as perguntas ficavam para depois, justamente para dar o tempo de discernir o que estava sendo dito, escutar a palavra inteira, para poder realmente entender tudo. Mas, infelizmente, não é esse o problema, não, porque já aconteceram reuniões em que pessoas de fora foram falar e falaram coisas que não deviam falar, mesmo tipo de Claudinho, ele estou para fora. Eu estou para fora, os casos dos judeus chegaram lá, não sei se vocês lembram disso. As pessoas de fora vão falar coisas que não estão dentro do grupo tudo. Você tem toda a autoridade que está lá na frente, o irmão Paulo, o Ronaldo. Não, isso aí a gente não aceita aqui.
tem outros problemas também, como no fazer pessoas. Como no dia daquele negócio da ceia, que teve aquele menino, aquele homem que veio lá do Recife e tal, que foi levado para lá, que criou o maior problema com aquele cantor, com Osmar, e a coisa que não foi aceita das pessoas de fora, não foram aceitas no grupo e fizeram muito bem, muito certo. Ele veio de fora, ele não era do nosso grupo. Por que ele ia falar, ia se meter e dizer o que ele veio dizer? Foi botar para fora. Então, não havia necessidade desse negócio de agora, tem um momento de pergunta, a resposta, a gente pergunta o que dá, e ela vai perguntar mais o quê? Agora, eu fiquei sem entender o que eu queria falar com o Ronaldo, depois com o Paulo Dias, e continuei nas reuniões, mas não me liguei mais e ficou difícil para mim. Quer dizer, eu não sou a pessoa principal, estou dizendo que eu senti, né? Mas bem, teve a reunião e tudo mais. Agora, que o Anselmo tinha começado a falar sobre a gente participar mais, né, trazer uma palavra e tudo, eu acredito assim, como o Emanuel falou, pregar não é para todo mundo, né? E eu acho que existe uma preparação para você trazer uma palavra, um estudo, Deus tem enviado algo no seu coração, você ter entendimento pleno naquela palavra, ter buscado discernimento, ter buscado na Bíblia o suficiente para trazer para cá. Então, eu acho que é interessante participar, eu gosto muito de participar quando eu sei que eu não estou falando besteira. Às vezes eu tenho alguma coisa que eu quero trazer para cá, ou que eu quero perguntar aqui, só que eu acho que pode não ter muito a ver com o que estão pregando na hora, eu acho que eu posso tangenciar o que está acontecendo. Então, eu prefiro terminar, prefiro ler na Bíblia. Se acontecer de ter alguma pergunta, de fato, eu faço alguém que esteja próximo de mim, mas eu sempre ficou claro que o nosso grupo tem muita abertura para isso. Oportunidade sempre teve. Sempre, sempre, sempre. E desde o começo, mesmo novinha, eu sempre vi a oportunidade de falar. Então, eu acho assim que a questão não é participação. Eu acho que é orar para que Deus nos dê capacidade para falar. Justamente como o Ronaldo falou, não é todo mundo que tem, assim, já tem coragem de vir aqui falar e abrir a câmera. E às vezes eu tenho vergonha também. Então, é um momento muito bom quando a gente está em comunhão, mas não é todo mundo que consegue fazer assim fácil e rápido. A gente demora, a gente aprende, a gente vai fazendo o devocional e aí vai crescendo e quem sabe um dia a gente não tá assim tão presente que nem Ronaldo, interrompendo até os outros para falar mais. Mas fica a dica do lado. Agora escuta. Ana, exatamente essa fala que você trouxe, que ela é bem interessante. A capacidade que nos dá é o Senhor, é fato. A questão de você falar assim, por exemplo, alguém pensar, eu não vou falar que eu posso estar falando besteira. Olha só, se eu não me engano, lá em 1 Tessalonicenses tem um versículo que fala mais ou menos isso, eu não recordo bem. Mas diz assim, que, vamos lá, vou usar como eu entendi, né? Mesmo que você fale alguma besteira, mas com certeza o que vai ser absorvido pelos irmãos vai ser aquilo que é proveitoso, entendeu? E aquela besteira que você falou é algo que é duvidoso para você. E os irmãos estão aí, exatamente, os mais capacitados, os mais preparados, os que buscaram mais para tirar essas dúvidas da gente, dessas besteiras que a gente possa falar. Então, assim, o que a gente não pode é ser tímido, né? A Bíblia fala sobre a timidez. E não é legal que sejamos tímidos para falar. Precisamos, sim, falar e tal. Mas quando nos sentirmos à vontade de falar, não por uma questão, como o Saúl coloca, é gostoso quando os outros falam. Por esse momento agora está sendo gostoso, né? Cada um está falando um pouco e tal. Isso é legal.
E muitas vezes o Ronaldo está falando e ele nunca impediu que a gente interagisse com ele. Às vezes ele pede até que a gente escute para concluir o que ele está falando, ter mais entendimento, entendeu? Mas a gente, eu acho que o que o Anselmo traz, o que o irmão Manuel está trazendo, essa questão da gente não ficar tímido por medo de falar besteira. Porque se estamos num momento de contrição, num momento de unção, aquela fala que a gente acha que é besteira, talvez ela fosse precisa ser dita, sabe? E vai edificar a vida de alguém. E se for uma besteira, a gente vai ser exaltado da maneira com amor para corrigir aquilo que a gente está falando e que seja, vamos lá, fora do contexto, vamos dizer assim. Mas é interessante, sabe? Eu acho que o que a gente precisa é ter, perder mais essa timidez, falar sim, mas ter o cuidado de falar no momento propício, procurar falar algo que está dentro do contexto. Tudo isso eu concordo com o que tem dito, né? Em relação à reunião, foi uma mudança, eu acho que todo mundo sentiu um pouco essa mudança, mas sabe o que me chamou mais a atenção e fez refletir? É que a gente tem falado muito de mudança, de renovo, de igualdade, de andarmos juntos, de sermos um corpo. E não precisamos fazer brincadeiras de diferença. Que são pequenas palavras, pequenas brincadeiras, pequenas atitudes, mas que fazem grandes diferenças na vida de alguém. Às vezes uma pessoa foi totalmente preparada para falar, trazer um pequeno texto, e foi interrompida de alguma forma. A gente não sabe. Essa pessoa não, talvez não quis falar alguma aqui com a gente no grupo, coisa e tal. Mas a questão da forma com que você fala, a gente precisa ter muito cuidado. E nós estamos em processo de mudança. Falhas vão haver, porque a gente ainda não se libertou totalmente do nosso eu. Né? Ainda gostaríamos que fosse isso, mas ainda não é Cristo que está totalmente em nós. Ainda existe um eu. E o meu eu, muitas vezes, me faz despertar no outro irmão a dúvida. Ora, a gente está buscando crescimento, renovo, transformação, e fulano age daquela maneira, age daquela outra maneira, faz divergência disso, divergência daquilo. Então, assim, eu acho que tudo é preciso ser refletido, sabe? Tudo é preciso ser modificado. As mudanças muitas vezes trazem exatamente isso que aconteceu, como a mamãe falou. Foi tão diferente esse ano, né? Mas, assim, a ideia foi lançada, mas como ela não foi falada, ficou a interrogação. Por que essa mudança dessa maneira e coisa e tal, sabe? E é preciso, como também quando a gente for exortar alguém, a gente precisa ter muita segurança do que vai fazer. Porque muitas vezes, né? Muitas vezes quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, a gente pode magoar a pessoa, mesmo que não seja a nossa intenção. Mas a forma com que você chega à pessoa, você precisa ter muito zelo. Não é porque a pessoa é muito delicadinha que não pode chegar, mas há assuntos que precisam ser tratados com respeito, com responsabilidade, com atenção. E mesmo quando seja você, na liderança, a fazer a mudança, é preciso ser repassado. De alguma forma, faltou isso, esse repasse, sabe, Dilma? Do entendimento de como foi colocado. Mas que nada foi em vão. Né? Tudo teve um propósito e as mudanças aconteceram naturalmente. A presença de Mateus, para Mateus falar ali, foi maravilhosa. Acabou Anselmo falando também esse ano, foi maravilhoso. Enfim, Sara chegou, trouxe a presença de Sara foi grandiosa no nosso meio, com os louvores. A fala dela foi muito educativa. Sabe? Eu mesmo absorvi muita coisa, eu falo por mim. Foi maravilhoso. Até onde houveram as falhas, foi tudo maravilhoso, apesar das falhas. Porque isso só prova que ainda temos muito que caminhar.